Você acredita em lendas? Já sentiu medo das histórias presentes em culturas ao redor do mundo? Por séculos, exploradores e cientistas têm buscado confirmações da existência do Pé Grande, do monstro do Lago Ness, do abominável Homem das Neves e de outras criaturas que ainda não teriam sido reveladas. Nas florestas ainda desconhecidas da região da África Central, bem próximo do Congo, o último dinossauro vivo poderia estar escondido. E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima e aqui você vai entender o mistério por trás do chamado Mokele Mbembe, uma criatura que também faz parte dos mitos e lendas das histórias da humanidade, mas que não é tão falada como as outras. Um animal que poderia muito bem ser um dinossauro e que teria sobrevivido às calamidades do planeta lá na bacia do Congo. Caso você não saiba, estamos falando de uma das regiões mais desconhecidas do mundo, com aproximadamente 10 mil espécies de plantas tropicais, sendo que 30% delas são exclusivas de lá. Só que não é apenas isso que impressiona e fortalece as lendas. Por lá, em 200 milhões de hectares, existem 1.000 espécies de pássaros, 700 de peixe e 400 de mamíferos. Entre toda essa diversidade, que muitos dizem que ainda não foi totalmente descoberta, seria possível encontrar animais que colocariam em xeque o nosso conhecimento sobre a evolução das espécies? Mokele Mbembe também tem um significado peculiar, que remete aos antigos anos em que a criatura começou a ser avistada. Aquele que interrompe o fluxo dos rios. Como estamos falando de um animal que não teve sua existência comprovada cientificamente, é complicado dizer a qual grupo o Mokele Mbembe pertence. Mas muitos acreditam que ele seria um parente dos répteis. Ele teria um longo pescoço bastante flexível e também uma cauda, o que fez muitas pessoas relacionarem a criatura com o monstro do Lago Ness. Com todas essas características, estima-se que a criatura do Congo tenha quase 11 metros de comprimento. Já outros relatos afirmam que o Mokele Mbembe é um pouco menor, quase como um elefante, com pouco mais de 2 metros de comprimento. Quanto à sua aparência, a criatura teria pele lisa, com tonalidades de cinza e castanho. Existe até mesmo relatos de que o bicho possui um chifre, que seria usado para matar as presas. A propósito, presas que envolvem crocodilos, hipopótamos e até mesmo elefantes. Isso, claro, supondo que a criatura seja maior que eles. É curioso que outras informações apontam que ele poderia ser herbívoro. Seja como for, é dito que trata-se de um animal agressivo quando busca alimentos. A dificuldade para encontrar um Mokele Mbembe também se deve ao local onde eles montam seus esconderijos, se é que podemos chamar dessa forma. De acordo com as histórias, o animal viveria em cavernas que ele mesmo cavaria nas margens dos rios. Todos esses dados foram reunidos pelos avistamentos com o passar dos anos. Um dos primeiros, inclusive, aconteceu em 1776, quando o missionário francês Liévin Bonaventure Proyart participou de uma expedição na África Central e fez uma descrição detalhada dos habitantes da região e da natureza do lugar. Foi em uma dessas investigações que ele teria visto grandes pegadas, as quais ele não conseguiu identificar de qual animal pertenciam. Pegadas que mediam pouco mais de 90 centímetros de diâmetro e que ainda incluíam os contornos das garras. Apenas isso já fez com que a pata do Mokele Mbembe seja muito maior do que vários outros animais por aí. Por mais que a criatura, dona das pegadas, não tenha sido vista pelo missionário, ele fez questão de dizer que o bicho deveria ser monstruoso. Claro que essa não foi a primeira vez que seres humanos se depararam com pegadas impressionantes. Lá na Bolívia, por exemplo, existe um parque Cretáceo, com
com uma grande parede repleta de pegadas de dinossauros. Seja como for, os próximos relatos do Mukele Mbembe são datados de séculos depois. Era 1909 e a autobiografia Feras e Homens tinha acabado de ser lançada pelo caçador Carl Regenbeck. O conteúdo do livro se liga com a nossa história porque Carl ouviu vários relatos de nativos da região que falavam de uma criatura que seria metade elefante, metade dragão. Na descrição, ele teria comparado o bicho a um brontossauro. Mesmo sem conseguir encontrar a criatura, o livro foi publicado e 1 ano depois, o jornal Washington Post publicou uma reportagem chamada O Brontossauro Ainda Vive, o que fez aumentar o imaginário das pessoas sobre o Mukele Mbembe. E assim como acontece com o monstro do Lago Ness, pesquisadores e exploradores de todo o mundo não deixaram de investigar a possível existência do animal, mesmo com a falta de provas substanciais. Décadas mais tarde, o especialista em répteis James Power realizou uma expedição ao Gabão, com o objetivo de estudar os crocodilos da região. Era 1976 e, para surpresa dele, uma testemunha ocular alegou ter visto uma gigantesca criatura, que era chamada de Nyamala. Claro que poderia ser outro animal, e não o Mukele Mbembe, mas quando Power pegou várias ilustrações de animais extintos e vivos e mostrou para a testemunha, ela apontou diretamente para o Diplodocus, uma espécie de dinossauro muito semelhante aos relatos do Mukele Mbembe. Power logo repassou a história para o então vice-presidente da Sociedade Internacional de Criptozoologia, Dr. Roy Mackal, que se interessou pelo assunto e decidiu organizar uma nova expedição para a África Central. Desta vez, Power e Mackal desembarcaram então na República Popular do Congo, onde relatos dos habitantes falavam sobre um tal monstro do lago. Vale lembrar que a criptozoologia estuda justamente as criaturas presentes em folclores ao redor do mundo. Essa primeira investida não encontrou nenhum tipo de prova da existência do Mukele Mbembe. Apenas foram registrados mais relatos de nativos que garantem terem visto o animal. E quando o assunto é relatos dessa criatura, tenha certeza, não são poucos. Entre 1980 e 1981, Mackal retornou ao Congo para tentar rastrear a criatura lendária. E por mais que ele não tenha visto o bicho em nenhum momento, Mackal acredita que seja possível que o Mukele Mbembe exista. E ele vai além. A criatura ainda poderia estar se reproduzindo nas florestas africanas. Ou seja, existe mais de um por lá. Anos mais tarde, uma expedição japonesa entrou na aventura para encontrar o animal e até conseguiu um feito que outros exploradores não tinham alcançado: gravar o Mukele Mbembe. Com um pequeno avião, a equipe estava fazendo cenas aéreas do Lago Tele, quando o cinegrafista avistou alguma coisa atravessando a água. Como a imagem não é boa, algumas pessoas afirmam que não passava de algum animal nadando ou mesmo de uma canoa atravessando o lago. Em 2011, mais de 50 expedições foram feitas com o objetivo de encontrar o Mukele Mbembe. A maioria delas não encontrou nada sobre a criatura. Já outras retornaram com fotos e vídeos embaçados, dificultando a veracidade dos registros. É até difícil não comparar a lenda do Mukele Mbembe com outras que já existem pelo mundo, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. O que não faltam são experiências de pessoas que já tiveram contato com a criatura do Congo. Um homem relatou à BBC que estava navegando pelo Lago Tele em um barco, quando viu o animal. A criatura rapidamente começou a perseguir a embarcação e chegou a sair da água. A testemunha disse que fugiu do local. Caso contrário, provavelmente teria sido atacada pelo bicho. Seria tudo verdade? Ou apenas um mal-entendido? Uma histeria coletiva baseada nas lendas? Há quem diga que os olhos veem o que o coração teme.
As comparações do Mukele Mbembe com o brontossauro existem aos montes por aí. E por mais que exista uma grande discussão no mundo científico sobre a classificação do brontossauro, há quem diga que a criatura do Congo possa ser um parente distante ou até mesmo uma evolução do dinossauro. Da cabeça até a cauda, o brontossauro teria aproximadamente 22 metros de comprimento e pesaria cerca de 40 toneladas, o que equivale a alguns elefantes juntos. A diferença entre esse dinossauro e o nosso Mukele Mbembe é que o brontossauro teria vivido na América do Norte há mais ou menos 150 milhões de anos e habitava a Terra, ao contrário da criatura do Congo, que já foi vista na água. Podemos até mesmo supor que o Mukele Mbembe é um animal híbrido, uma criatura que seria, de alguma forma, uma espécie de cruzamento entre o brontossauro e um plesiosauro. A lenda africana também poderia ser um baryonyx, uma espécie carnívora de dinossauro que provavelmente se alimentava de peixes. Ele teria um tamanho semelhante aos dos registros do Mukele Mbembe, entre 7,5 metros e 10 metros de comprimento. Em um mundo onde a tecnologia avança a cada dia e as possibilidades de registros fotográficos crescem mais e mais, seria possível ainda não termos encontrado um animal tão temido como o Mukele Mbembe? O último dinossauro vivo poderia estar escondido no Congo? Será? E se for verdade?